Olá, uma ótima noite para você de casa, tudo bem? Está no ar o Aparecida Debate para que você se informe e forme a sua opinião. No último Aparecida Debate de 2021, vamos falar sobre planos e metas para o novo ano que se aproxima. Afinal, todos nós somos movidos pela capacidade de transformar os nossos sonhos em realidade. E juntos com eles, vem o crescimento e a autorrealização. Mas para isso é preciso planejamento e principalmente motivação. Tem gente que começa o ano fazendo aquela lista enorme de objetivos e metas, só que são poucos os que vão até o fim. Uma pesquisa recente mostrou que metade das pessoas desiste antes mesmo de começar. Outros 40% até que se saem bem no início, mas antes de chegar à metade do caminho, desistem. E apenas 10% cumprem toda a jornada e alcançam o que desejam. Mas afinal, como voltar a ter sonhos, entrar em ação e se manter sempre motivado em busca de seus objetivos? Para nos ajudar a entender melhor o tema desta noite, convidamos para participar do programa de hoje o Nixon Gabriel, psicanalista com ênfase em psicologia junguiana, especialista em jogos de autoconhecimento e criador da metodologia O Jogo da Vida. O Nixon já capacitou mais de 4.000 psicólogos e terapeutas de diversas partes do Brasil e do exterior para atuarem no processo de desenvolvimento humano. Nixon, boa noite para você. Seja bem-vindo aqui ao Aparecida ao Debate. Obrigado pela presença. Muito obrigado, Eduardo. É um grande prazer estar aqui com vocês, principalmente falando de um tema que considero tão importante nesse final de ano, nesse momento que está todo mundo aí se preparando para o ano de 2022, né? Todo mundo com o olhar voltado já para 2022, o ano novo batendo na porta. Também conosco nessa noite a Marilene Ked, especialista em atendimento clínico e escritora. Boa noite, Marilene, seja bem-vinda também aqui ao Aparecida Debate. Obrigado pela presença. Boa noite, Eduardo. É um prazer estar com você, com o colega Nixon. E vamos ajudar as pessoas aí a ter ânimo e motivação para criarem metas, objetivos para esse novo ano. Muita atenção, então, ao Aparecida Debate para você, que é o nosso convidado todo especial, para que você possa realizar os seus sonhos nesse ano que está chegando. Mas antes da gente começar o nosso debate, vamos conhecer a história de duas pessoas que estão se esforçando para atingir os próprios objetivos. A reportagem é do Ícaro Malta. Antes de conseguir alcançar o seu sonho, a Patrícia precisou se planejar bastante. Afinal, ela saiu da engenharia química para uma esmalteria. A primeira coisa foi quais eram os nichos que eram carentes aqui na região, que a gente pudesse oferecer algo diferenciado, né? Que tivesse um público-alvo, que tivesse demanda ainda. Então a gente primeiro fez um estudo da região, do local que a gente gostaria de atender. Depois disso, eu fui atrás de uma arquiteta para entender qual seria o valor do investimento, né, quanto que ficaria esse investimento e o tempo de obra. Então, talvez os primeiros passos foram esses. Depois disso, eu precisei de uma arquiteta para tocar a obra, para eu poder me dedicar totalmente à outra parte, né, do projeto, que é a parte de processos, recrutamento. Como eu também, embora fosse apaixonada por unhas, eu não tinha conhecimento, eu precisei me dedicar bastante para poder entender e estudar. Toda essa preparação resultou no negócio que tem a cara dela e que ela se dedica integralmente, mas que está longe de ser um mar de rosas. Mesmo assim, ela já está se planejando para o ano que vem. Para o ano que vem, eu gostaria de poder ter... Eu tenho 2 salas, além de ter um espaço para esmalteria, eu tenho 2 salas e essas salas elas não estão 100% ocupadas com profissionais. Então, o nosso plano para o próximo ano é a gente conseguir ocupar essas salas com serviços que, de fato, também tenham demanda aqui na cidade, com mão de obra capacitada e que a gente possa imprimir essa identidade que a gente tem nas unhas, a gente consiga imprimir nos outros serviços que a gente tem. Quem também não pode vacilar no próprio planejamento é o Igor. Esse jovem de 21 anos trabalha durante o dia, faz faculdade à noite e inglês durante o fim de semana. Sempre tive esse foco desde pequeno, às vezes deixava de jogar um futebol, deixava de brincar com alguns amigos para trabalhar, para conversar com meus pais um pouco, para eles me instruírem daqui para frente como é que seria, né? Mesmo já alcançando um emprego na área que ele gosta de trabalhar, o Igor ainda tem outras metas para o futuro. Eu tenho plano de conquistar um apartamento, uma casa,
dar uma qualidade de vida melhor para meus pais, para minha família. Tanto o Igor quanto a empreendedora Patrícia sabem que alcançar os objetivos sempre gera um esforço, mas é algo recompensador. Com certeza, a gente tem que aproveitar esse tempo que a gente é novo, que dá para estudar, que dá para correr atrás. Não que depois de mais velho não dê, mas a gente tem aquele gás quando é mais novo, a gente consegue persistir nas coisas. Faça algo no qual você tenha muita paixão e também estude o mercado no qual você vai atuar. Eu acho que se você conseguir unir, né, o que tem demanda com algo que você é apaixonado, vai ser difícil? Vai ser difícil, mas a grande chance de sucesso é grande, na verdade. A Gislaine é especialista em neurociência e explica por que é tão difícil para alguns profissionais estabelecerem e cumprirem metas. Por exemplo, se ela traz as metas, os objetivos dela de uma forma, com uma linguagem negativa, eu não quero, sei lá, no ano que vem eu não quero passar dificuldade financeira, no ano que vem eu não quero estar solteiro, ok? Mas não é um objetivo positivo, tá? Se você não quer isso, o que é que você quer? Então, o primeiro ponto tá justamente na forma da pessoa traçar esses objetivos. Trace de forma positiva. E quando eu falo de forma positiva, não é a força do pensamento positivo. Não é isso. É utilizando uma linguagem positiva. Segundo fator, tem que ser específico. Ano que vem eu quero ser feliz. Ano que vem eu quero crescer profissionalmente. Ano que vem eu quero ganhar mais. O que é ser feliz? O que é ganhar mais? O que é crescer profissionalmente? Então, precisa ser específico. O nosso cérebro, trazendo bem a psicologia e a neurociência, ele precisa de especificidade. E o terceiro ponto, por que você quer isso? Tem uma frase que é muito forte para mim, que ela diz o seguinte: quando o porquê é forte o suficiente, o como você dá um jeito. E a nossa mente é muito poderosa, pode tudo. Eu vou começar o nosso debate então com a Marilene, primeiro perguntando para você o seguinte: todo mundo, eu falei lá no início, né, faz aquela lista de sonhos, de realizações, chega lá na metade do caminho, nem todo mundo conseguiu cumprir aquilo. Mas por que todo início de ano desperta esse desejo de novas realizações? Porque é um ciclo novo, é uma fase nova da vida, e desperta mesmo novos desejos, realizações, vontade de pensar no que eu posso fazer de melhor para mim neste novo ano. Então, é fundamental que as pessoas tenham realmente noção do que elas querem melhorar, do que elas querem alcançar, das metas, dos objetivos, dos sonhos que querem realizar. O que querem e o porquê querem. Isso é correto, isso é fundamental. É preciso que haja uma definição nisto. Por que eu quero? Porque eu preciso melhorar em qual área? O que isso vai mudar na minha vida? O que isso vai melhorar na minha vida? Isso é fundamental. E para quê? É uma motivação interna? É uma motivação externa? É fundamental analisar, refletir nessas questões. É preciso refletir, a especialista, né, Nixon? Estava falando agora há pouco. O primeiro é responder a pergunta do porquê, como a Marilene está dizendo aí. O como a gente vai descobrindo, inclusive durante o Aparecida Debate de hoje, a gente vai traçando esse caminho. Agora, para a gente começar esse caminho, Nixon, como transformar o desejo em ação? Qual o primeiro passo? Isso é uma boa questão, né? Eu acho que, primeiramente, é preciso ter um alinhamento com esses desejos, porque nem sempre aquilo que a gente deseja é aquilo que a gente, de fato, precisa, né? Muitas vezes esses desejos nascem através do que a gente chama de um eu idealizado, uma ideia que eu criei para mim mesmo de sucesso ou de realização, mas que, de fato, não tem a ver com felicidade de verdade, e é o que muitas vezes nos prejudica, inclusive, para alcançar essas metas e esses objetivos. Então, é muito importante, primeiramente, que esse desejo ele tenha lastro na nossa emoção, no nosso coração, nos nossos talentos, naquilo que realmente temos de único para entregar e para fazer para o mundo. Então, precisa, primeiramente, ter um alinhamento desse desejo. De onde nasce esse desejo? É um desejo de ser grande, simplesmente para poder ter valor, simplesmente para pertencer?
qual que é o meu... Eu trabalho com o jogo da vida, né, com mecânicas de autoconhecimento através de jogos, uma pergunta que a gente fala, qual que é o meu lugar dentro do jogo? Né, é como se fosse uma pecinha de quebra-cabeça que ela se encaixa perfeitamente num lugar. Então, primeiramente, é alinhar esse desejo, e estando alinhado com esse desejo, você vai ter a motivação correta, porque são ações que vão ter lastro e vão nascer a partir do coração, a partir da nossa espontaneidade, a partir daquilo que é da nossa natureza, podemos dizer assim, né? Nixon, com você ainda, esse desejo precisa então nos encantar, né? Para que a gente possa correr atrás dele. Exatamente, precisa ter lastro na nossa essência, na nossa natureza, naquilo que gostamos de fazer, que muitas vezes foi perdido lá na nossa primeira infância. Nós estamos vivenciando nesse momento uma era que está mostrando para nós que para ter sucesso, que para ter realização, você não precisa seguir a velha cartilha. Se você realmente encontra o seu propósito, você faz aquilo que você veio fazer, naturalmente você vai ter sucesso. Então, a minha dica é, antes de estabelecer qual é o desejo para 2022, observe de onde que nasce esse desejo, né? Marilene, agora quero perguntar para você o seguinte, eu acredito que muita gente que está acompanhando o Aparecida Debate vai se identificar. Eu falei logo no começo do programa de hoje, essa pesquisa que mostrou que a maioria das pessoas desiste no meio do caminho. Por quê? Afinal, Marilene? Olha, cada caso é um caso, Eduardo, mas geralmente porque ela não refletiu no que ela queria, ela não teve aquela reflexão, ela não sentou realmente para montar aquele planejamento, organizar aquilo que ela queria, ou até mesmo as crenças introjetadas durante a infância, como o colega disse, né, que causam muitas limitações na pessoa. Ela até quer, ela deseja realizar aquilo, ela quer fazer aquilo, mas ela tem medo de fracassar, ela não acredita nela, ela não tem autoconfiança, e tudo isso são bloqueios, né, são obstáculos para que ela realize o que ela deseja. A frustração, Marilene, é um dos maiores inimigos, né? Para quem deseja realizar o seu sonho. A frustração, com certeza, a pessoa se frustra e não acredita mais no potencial dela, mas tudo é ensinamento. Eu digo para os meus pacientes, leve tudo como um ensinamento. Isso não pode te bloquear, te paralisar. Às vezes, o excesso de expectativas também causa frustração, bloqueia a pessoa. Por isso, é fundamental, sempre de tempos em tempos, Eduardo, ir analisando, avaliando, refletindo no percurso que está seguindo para realizar, para alcançar o que deseja. Agora, Nixon, para todo mundo que está acompanhando a gente também, porque a gente está tentando ajudar, né? A identificar os seus sonhos, o primeiro passo, você falou, né? Saber o porquê desses sonhos, o como a gente vai traçando esse caminho. Eu falei daquela lista, né? Isso é muito comum. Eu mesmo já montei essa lista, recomendado por um curso que eu fiz, para pontuar as metas que eu teria no ano seguinte. No terceiro item parou. Enfim, como montar essa lista? O que levar em conta na hora de pensar naquilo que a gente mais deseja para o ano que está chegando, Nixon? Perfeito. Vamos lá. Primeiramente, tem um grande sintoma que é o que nos impede de realizar esse grande objetivo, e esse grande objetivo ele é realizável através de metas, né? E tem um grande vilão desse objetivo, que é a procrastinação. Todos nós, em algum sentido, procrastinamos. Ficamos, muitas vezes, paralisados diante daquilo que temos que fazer realmente. E isso tem uma raiz emocional muito profunda, porque muitas vezes fazer o que tem que ser feito é ter que entrar em contato com alguma emoção negada. Em algumas áreas da vida a gente flui muito bem, a gente consegue fazer, realizar, mas tem aquela área que a gente fica paralisado. Normalmente esse é o grande desafio que todo mundo está vivendo, e normalmente as metas elas têm lastro na resolução desse problema, desse local onde eu estou paralisado. Então não é simples lidar com a procrastinação. Muitas vezes a gente diminui o tamanho que é esse trabalho com a procrastinação, porque a gente não entende que tem uma raiz emocional, né? Muita gente chama isso de preguiça, nomeia isso de uma forma que a gente até condena muitas vezes, né? A sociedade condena pessoas que às vezes não conseguem fazer
o que tem que fazer, mas não entende que tem uma raiz emocional profunda. Então, o que eu queria dizer é, se esses objetivos, se essa meta ela tem lastro exatamente nessa área onde você se sente mais paralisado, primeiro reconheça o quão profundo é para você, o quão difícil é mesmo a realização desses passos nessa área. Então, primeiro você compreende que não é um trabalho qualquer, que é um grande desafio mesmo para você. E estabeleça metas que são cumpríveis, metas que são possíveis de realizar. Comece com pequenas metas e comemore cada uma dessas pequenas metas. Eu costumo usar uma metáfora que é você imaginar uma roda d'água. Imagina uma roda d'água que na base dessa roda d'água está cheio de lama. E você quer que essa roda d'água, esse é o objetivo, você quer que essa roda d'água esteja girando livremente. Só que no começo tem essa lama e ela vai ter que girar com muito esforço, ela vai girar pouco. Mas conforme vai desopilando aquele barro, aquela terra, essa roda volta a girar. Então valorize cada pequeno movimento, cada pequeno passo nesse início. Então comece, sim, com o objetivo para 2022, mas com metas menores, cumpríveis. Comemore cada uma dessas metas, aí você vai ganhando motivação, essa roda vai girando e as metas, você vai ganhando ritmo, e aí você vai ter a energia, vai ter a capacidade suficiente de realizar esse objetivo maior. Ô Marilene, só para a gente concluir esse bloco, o primeiro do Aparecida Debate está muito bom, muito interessante, acredito que está instruindo muita gente que está acompanhando o programa de hoje, o último Aparecida Debate do ano de 2021. Quanto maior essa lista, mais difícil fica, né? Então, Eduardo, essa questão foi como o colega disse muito bem. Vamos por prioridades, assim, o que é importante agora? Então, estabelecer, a parte financeira, é a saúde, são os relacionamentos, é o trabalho, o que você quer mudar, o que você quer melhorar, o que você quer alcançar, né? Então, determine isso, estipule tempo, entenda que algumas metas e objetivos são mais difíceis, levam mais tempo, então você faz como numa prova, comece pelos mais fáceis e aí você vai colocando os mais difíceis também, e você vai confiando em você, certo? Então coloque tudo no papel, visualize o que você quer, acredite em você, não sucumba aos obstáculos, aos problemas, porque eles vão surgir, que sirvam de ensinamento, mas para você continuar e sempre vá avaliando a rota que você está seguindo. Muito interessante, tá aí, a gente vai traçando o caminho para você. Depois do primeiro bloco, logo a seguir, a gente vai falar sobre 2 pontos que eu considero essenciais para alcançar os objetivos: foco e motivação. Vou convidar os dois para a gente falar desses 2 pontos que eu considero essenciais para a gente alcançar os nossos objetivos: foco e motivação. Marilene, começando a falar de foco, o que é? E vale ter muitos sonhos ou é preciso focar apenas um deles para a gente poder realizá-lo? Qual a sua opinião? Olha, foco, é importante que você saiba o que você quer. Então, quanto maior o teu senso, né, em relação ao propósito que você tem na vida, maior o seu foco, entendeu? Então, você tem que saber realmente qual é o seu propósito, o que você quer, o que isso significa para você, a importância disso. E aí é você se organizar para manter o foco, sempre com equilíbrio, né? Porque não pode também, tem pessoas que focam tanto no seu objetivo, na meta que quer alcançar, que deixa de viver a vida de uma forma ampla, né? Ao seu redor existem também coisas funcionando. Então, é importante ter equilíbrio. E quanto maior o seu senso de propósito, maior vai ser o seu foco, a sua determinação em alcançar aquilo que você deseja. Muito boa explicação. Nixon, algo a acrescentar em relação ao foco? É aquela coisa, né? Vamos manter a nossa visão direcionada para aquilo que a gente quer, sem desviar o nosso olhar. Seria mais ou menos isso, Nixon? É isso mesmo, a Marilene trouxe muito bem, né, a importância desse foco estar alinhado com o nosso propósito, né? Porque foco é direcionar os vetores da consciência para um único ponto. E a gente tem hoje muitos distratores, muita coisa nos distraindo, as redes sociais,
a TV, quando eu falo a TV, no sentido de programas sem conteúdo, diferente do programa que estamos aqui, né? Muitas distrações. E a gente precisa estar alinhados com o nosso propósito, conectados com essas metas que estão a serviço desse propósito maior e conseguir estar com a mente concentrada nesse ponto. E para isso realmente é preciso de foco, que também é sinônimo de concentração, né? De saber o que quer e melhor, como disse a Marilene, que esteja alinhado com a nossa essência, com o nosso senso de propósito, né? E quando a gente fala, Nixon, de foco, não é uma técnica que a gente possa desenvolver. Todo mundo tem, né? É só reconhecer como fazer para ter o foco. Exatamente, mas também eu acredito que tenha técnicas também para isso. A gente pode também treinar esse foco também. Então, por exemplo, se você está assistindo, por exemplo, esse programa, então, de repente, você pode exercitar, não, vou desligar o meu celular, não vou mexer com o WhatsApp, vou concentrar exatamente nisso que eu estou fazendo agora, nesse exato momento. Em relação às nossas metas, muitas vezes eu vejo um outro sinônimo da procrastinação e do adiamento daquilo que temos para realizar, é exatamente a distração, é a dispersão, né? Então, a gente treina isso colocando metas também de foco e de concentração naquilo que a gente está fazendo, realmente está inteiro naquilo que estamos fazendo, em cada passo. Então, isso é muito importante. Ô Marilene, então vamos falar de motivação agora? Foco e motivação andam juntos na busca dos sonhos? Com certeza. Quanto maior a minha motivação interna, maior o meu foco, certo? Então, é importante entender qual é a minha motivação interna. Por exemplo, a pessoa precisa cuidar da saúde, né? Ela vem postergando isso, ela precisa cuidar da saúde e ela determinou que neste novo ano ela vai fazer isso. Então, ela tem que ter um comprometimento com isso. A motivação interna encontrar motivações dentro dela que ajudem, né, que façam com que ela mantenha o foco nisso, porque senão, qualquer coisa que falhar no meio do caminho, ela fala, eu tentei, não dá certo, vou desistir. Não, tem que saber qual é a motivação interna, é a minha saúde? Eu preciso fazer isso pela minha saúde, pela minha qualidade de vida, pela minha longevidade, pelo meu bem-estar. Eu vou fazer isso. É uma motivação interna que faz com que ela mantenha o foco. Então, é fundamental que a pessoa tenha isso aliado, né? A aderência vai ser maior rumo ao objetivo que ela quer alcançar. Eu acho que também ajuda a explicar bastante para quem está acompanhando o Aparecida Debate de casa, a própria palavra, né, Marilene? Começando por você, depois eu vou para o Nixon. Motivação, um motivo para agir. Exatamente isso? A gente projetar o resultado daquilo que a gente quer? Exatamente, tem pessoas que têm uma motivação interna muito grande, relatam isso para mim, enquanto outras relatam uma motivação externa. Eu quero fazer isso pela minha família, eu quero ver a minha família bem, eu quero estar junto da minha família. Eu falo, olha, ótimo, essa motivação externa, ela tem que existir, mas também tem que existir a motivação interna, que vai te ajudar a manter o foco no propósito, naquilo que você deseja alcançar na sua vida. Ô Nixon, então eu passo para você agora a questão da motivação. A motivação é aquele combustível, né, que vai fazer a gente continuar caminhando em busca dos nossos sonhos. Sem motivação a gente não chega a lugar nenhum, diria assim? É verdade, sem motivação não chega a lugar algum. O que eu percebo, Eduardo, é que tem muitas motivações, ou seja, motivos para agir, que nascem de um lugar, vou entrar um pouquinho mais a fundo aqui no autoconhecimento, né, que nasce num lugar profundo de um desejo de pertencer, de um desejo de ter valor, de um desejo de grandeza, porque muitas vezes lá na primeira infância sofremos choques de abandono, de rejeição, tem feridas de inadequação, que na essência mais profunda o ser humano ele busca ser amado pelo pai e pela mãe, ele quer pertencer. E lá na infância ele cria uma ideia de eu, do que ele quer ser.
E quando a motivação nasce desse lugar, que vem lá da ferida de inadequação, de inferioridade, normalmente essa motivação ela se esvai, porque mesmo que ela alcance isso que ela colocou como objetivo, ela ainda vai se sentir incompleta, ela vai se sentir ainda não preenchida, podemos dizer assim de alguma forma. Por isso que eu volto no ponto do alinhamento, que é a motivação desse motivo e também dos desejos. E é importante a gente resgatar que ele tenha lastro na nossa essência, na nossa espontaneidade, naquilo que é natural, que muitas vezes ficou perdido lá na nossa infância. Por isso também é fundamental para que você trace planos e objetivos realmente alinhados com a sua essência, com o seu coração, que é isso que vai te preencher de verdade. Para isso é fundamental o autoconhecimento. É fundamental se conhecer mais, entender um pouco mais das suas estruturas psicológicas. E por bem, nós estamos vivendo um período onde podemos compreender melhor isso, né? Que a gente precisa se observar mais, a gente precisa se conhecer mais para realmente traçar objetivos e metas que tenham laço naquilo que realmente tem a ver com a minha natureza, com a minha essência. Você tocou num assunto muito importante, essa palavra, para mim, diz tudo também. Autoconhecimento, ponto de partida deve ser sempre aquele conceito da gente se conhecer, as nossas qualidades, os nossos defeitos, aquilo que a gente pode melhorar para a gente alcançar os nossos sonhos. E reconhecer isso deve ser o ponto de partida, na sua opinião, Nixon? Com certeza, eu acho que esse é o ponto de partida. Porque, imagina, você traça um alvo e esse alvo não é o alvo correto, você vai botar muita energia. Você pode até ter uma motivação inicial, porque você tem aquele desejo, você quer muito aquilo. Mas qual é a origem desse objetivo? Volta no ponto que eu disse, é pertencer, é amar. Então, se eu me observo primeiro, eu tenho mais consciência de onde está nascendo esse desejo. Se ele é só um desejo de pertencer, é só um desejo de ser grande, é só um desejo de ter valor para o outro, e na essência não ter lastro nenhum naquilo que realmente me faz bem, naquilo que realmente me preenche, né, para eu realmente ocupar o meu lugar. Então é fundamental, como você disse, olhar para os nossos defeitos, para a nossa estrutura e ir se conhecendo, e a partir do momento que você se conhece, você pode tomar decisões mais claras e mais assertivas. E se você acerta esse objetivo com essa, vou chamar aqui de essência, com essa espontaneidade, a chance de você ter essa motivação prolongada, porque conforme você age nessa direção, as coisas começam a dar certo. Você, quando colhe os frutos, você se sente preenchido, se sente feliz, e aí você tem mais motivação, se sente mais animado para seguir em frente, para não correr o risco de colocar uma meta que não tem esse lastro e no meio do caminho se frustrar, né? E aí ficar desmotivado e chegar um momento que você não acredita mais que você é capaz de realizar seus sonhos, seus objetivos. Como aqueles 50% da pesquisa, né, Nixon, que começam ou nem bem começam e já acabam desistindo dos seus sonhos, o que é uma pena, porque todo mundo tem o seu potencial para realizar os seus sonhos e alcançar os seus objetivos. O caminho a gente está traçando hoje aqui no Aparecida Debate. Marilene, então vamos lá. Autoconhecimento, motivação, foco. Mas o que não pode faltar é planejamento. Precisa planejar cada ação para chegar lá onde a gente deseja tanto. E esse planejamento, daí eu vou voltar naquela lista que a gente comentou. Final de ano agora, última semana do ano de 2021, já pensando em 2022, está colocando lá a lista de desejos, de sonhos. Mas é preciso estabelecer uma meta, ou seja, um período. Eu vou realizar esse daqui em março do ano que vem até tal data. E traçar etapas para chegar até lá. Como é que a gente pode montar esse planejamento, Marilene? Olha, Eduardo, o planejamento, o importante é assim, é que você, a princípio, você crie metas, você tenha metas, né, objetivos que sejam alcançáveis. Aí você tem que ter uma noção aproximada do tempo que leva, porque não adianta você ter uma expectativa de um tempo curto e muitas vezes aquilo demora muito mais, você vai se frustrar, né? Vai ficar aí com muita expectativa de algo que vai demorar para acontecer. Então,
é importante, sim, a questão do autoconhecimento, que ele vai melhorar a tua percepção de tudo, o porquê que você deseja aquilo, qual é o sentido disso na tua vida, o que vai acrescentar. O autoconhecimento, ele é libertador, ele te faz crescer, né, enquanto ser humano. E aí, você, tendo tudo isso já resolvido ou está resolvendo, você coloca tudo no papel. Vamos fazer o planejamento. O que eu quero, o que eu tenho que fazer para alcançar isso que eu quero, que eu desejo tanto, que vai melhorar a minha vida, que vai me trazer, vai me causar um bem-estar, uma sensação muito boa, uma felicidade, e colocar isso no papel e diariamente ou de tempos em tempos ir avaliando o que está funcionando, o que não está, o que tem que ser mudado, e aí tende a dar certo. Dá para consertar então, Nixon, no meio do caminho? Por exemplo, traçamos uma meta como a Marilene tão bem explicou, né? Agora de janeiro até agosto, vamos supor um exemplo. Ali para maio não deu tão certo, a gente percebe que talvez não cheguemos até o final. Dá para consertar no meio do caminho? Como fazer isso? Com certeza. Eu acho que, primeiramente, é importante que você seja amigo de você mesmo. Entenda que tem algo que é objetivo da mente, eu tenho uma meta, eu quero realizar esse sonho, e, ao mesmo tempo, a gente volta lá para o aspecto que estava falando de autoconhecimento, nós temos alguns limites internos. Nós temos nossos sabotadores internos. E muitas vezes não dá para forçar essa natureza. A gente usa a força de vontade para melhorar o que pode melhorar, se dedica, coloca a sua energia, mas muitas vezes não dá para ficar também se punindo e se culpando, porque essa culpa ela traz ainda um sentimento maior de desvalor. Isso pode levar a uma desmotivação. Então é importante sim traçar essas metas, mas também conhecer os seus limites. Então, se você colocou uma meta e no meio do caminho não foi possível cumprir essa meta, primeiramente faça um estudo, avalie onde foi, volte para o autoconhecimento, onde foi que eu me sabotei, o que está por trás dessa autossabotagem, por que eu estou sempre me sabotando nisso ou naquilo, mas sem culpa e sem autopunição. E aí você faz a sua análise, faz um acordo, primeiramente se perdoar, primeiramente estar bem consigo mesmo e reavalia essas metas, sim, no meio do caminho. Por que não? Talvez, em algum momento, você tenha que voltar. Você, de repente, colocou uma meta muito grande no meio do caminho, porque você não levou em conta os seus limites internos. E o legal mais do que atingir essa meta, é o quanto você cresceu internamente, utilizando esse processo para se observar, para crescer como ser humano, para crescer nas suas qualidades, nas suas potencialidades. Isso tem mais valor do que a meta realizada ou não, no fim das contas. Porque o que mais valeu no fim das contas foi o crescimento. Então, avaliar quanto você pôde crescer com esse processo e por que não, né, realinhar esses objetivos no meio do caminho. E lembrando que o aprendizado é estabelecer objetivos diante do seu mundo interno que seja possível de realizá-los. Então, se não está sendo possível, é preciso um realinhamento e não vejo problema nenhum nisso. Agora, só para a gente encerrar esse assunto do planejamento com metas e períodos e prazos pré-determinados, tem como medir esse tempo? Por exemplo, ele vai de acordo com a meta que a gente traça? Como é que a gente pode pensar nesse prazo para a gente se determinar, ô Nixon? Então, primeiramente, volta que esse prazo tenha lastro já no fato de eu já me conhecer, de eu saber até onde eu consigo ir. Claro que é muito interessante, é muito positivo que eu coloque uma meta que me puxa um pouco mais para frente, que vai desenvolver mais ainda a minha determinação, que vai desenvolver ainda mais a minha força de vontade, né? Agora, para estabelecer essas metas, eu acredito que é muito importante você observar o seu histórico, né? Você fazer uma análise fria mesmo, objetiva, de como você tem cumprido as suas metas, como você tem utilizado o seu tempo, fazer uma retrospectiva também. Você vai fazer uma programação agora para 2022, faça uma retrospectiva da sua produtividade, daquilo que você conseguiu fazer nesse ano, para você ter uma consciência da sua capacidade. E aí sim, você pode colocar uma meta um pouquinho maior, mais honesta,
concreta, com lastro na realidade, né? Para que você não fique também num eterno sofrimento, sempre puxando mais do que aquilo que você tem para dar e se sentindo, muitas vezes, perdedor, se sentindo inferior, e muitas vezes não tendo a capacidade de ver tudo aquilo que você fez. Né? Então é importante, como a Marilene também trouxe, né, estabelecer metas cumpríveis, metas menores, e que você tenha um senso, que você conquiste esse senso de realização. Eu mesmo tenho uma planilha, né, todo dia, no meu dia eu estabeleço todas as atividades que eu tenho para fazer naquele dia. E durante muito tempo eu percebi que eu ficava com um sentimento de frustração no final do dia, porque eu nunca conseguia cumprir todas aquelas prioridades. Eu criei uma outra lista, que é tudo aquilo que eu consegui cumprir no dia. Aí, no final do dia, eu olho, separo tudo aquilo e olho para tudo aquilo que eu fiz. Falo, que legal, olha que legal o que eu fiz. E às vezes coisas simples que a gente não percebe, a gente faz tanta coisa hoje em dia, né? Tanta mensagem no WhatsApp, é isso, é aquilo, que a gente perde a noção do quanto que a gente faz, sim. O quanto que a gente produz, começar pelos hábitos. A gente tem que tomar banho, a gente tem que escovar o dente, a gente tem que trocar de roupa, tem que cortar o cabelo, é isso e aquilo. Isso já é bastante coisa, né? Cuidar do alimento, fora as atividades normais. Então comece também a ver tudo que você faz também e aprenda a dar valor naquilo que você faz. Eu acho isso tão importante. Você já disse, inclusive, isso, é comemorar cada conquista que a gente tem ao longo do dia, não ficar preso somente àquilo que deu errado. A gente está indo para o último bloco do Aparecida Debate. Quanta coisa que eu tenho aprendido e acredito que o amigo de casa também já está até com o papelzinho na mão, viu, Marilene e Nixon? Já fazendo ali a lista de metas e sonhos. E isso é algo que motiva, inclusive, as pessoas de casa a pensarem melhor naquilo que querem para o ano de 2022. Vamos lá, então. Para alcançar os sonhos, Marilene, também é preciso mudar a rotina, né? Como fazer isso? Olha, Eduardo, não é difícil, tá? Quanto mais organizada uma rotina, menos estressante e mais produtiva ela será. Então, é organizar a sua rotina, o que você vai fazer durante o dia, durante a noite, naquela semana, o que é prioridade, o que você tem que dar uma atenção maior, o que despende uma energia maior. É pensar assim, que quando você tem uma rotina organizada e você consegue ir cumprindo no dia a dia, vai ficar mais fácil, inclusive, de você cumprir e atingir as suas metas e os seus objetivos. Então, metas e objetivos, eles não podem ser um fardo muito pesado, que vai aumentar muito o teu nível de estresse, principalmente para aquelas pessoas que são muito rígidas, muito exigentes consigo mesmas, né? Tendem até a adoecer. Não, vamos começar então por uma rotina organizada, tá? Que isso já vai ajudar no cumprimento do roteiro que você está seguindo para atingir as suas metas e os seus objetivos. E lembrando sempre, quanto mais organizada a rotina, menos estressante e mais produtiva ela será. E também quando a gente fala de mudança de rotina, né, Nixon? A gente fala de mudança de hábito. Estabelecer uma meta também é se desafiar, é sair da zona de conforto. Tem tudo isso envolvido, né? Com certeza. A Marilene exemplificou muito bem aí esse lidar com essas mudanças, com essa rotina, né? Tem, inclusive, redes neurais, formas naturais formas comuns de lidar com as situações do dia a dia. A gente tem vias já prontas, né? A gente está acostumada a fazer sempre daquela forma. Por isso que, como a Marilene mesmo disse, as estruturas mais rígidas, mais autoexigentes, elas têm mais dificuldade. Porque para mudar os hábitos é preciso flexibilidade, é preciso abrir novos caminhos. E aí entra um desafio mesmo, porque o tempo todo estamos tendo que sair dessa zona de conforto. E aí a importância de estar motivado, como falamos no bloco anterior, para que você tenha força de vontade suficiente para que essas mudanças de hábitos de fato aconteçam. E aí, cada mudança de hábito é uma oportunidade de desenvolver e ampliar essa força de vontade. Porque sem força de vontade, não é possível fazer o caminho, não é possível cumprir
metas que realmente vão nos trazer bem-estar, que vão nos trazer harmonia, felicidade, prosperidade, tudo isso. De tudo que nós falamos, nós temos o grande objetivo, como eu disse anteriormente, que é importante que ele tenha lastro nessa nossa essência, vamos chamar assim. Para isso é preciso de metas para realizar esse objetivo e no nível ainda mais próximo, hábitos, né? É o que tem de mais concreto. Então são exatamente nos hábitos diários que a gente vai se forjando, vai se construindo e vai desenvolvendo essa força de vontade necessária para realizar esse objetivo maior. Nixon, você já citou aí uma palavrinha que também derruba qualquer sonho. Autossabotagem, né? A autossabotagem é um estudo que eu tenho me dedicado bastante atualmente com os meus alunos e com todos os clientes que eu trabalho atualmente, porque no nível mais profundo, todos nós carregamos esse não de alguma forma. Ficamos paralisados diante daquilo que tem que ser feito. Ou fazemos muita coisa, menos aquilo que de fato é necessário. Até mesmo um workaholic, olha que interessante, é aquele que faz muita coisa, que trabalha muito, muitas vezes, na verdade, ele está fugindo. Ele está fazendo muito, mas não está fazendo aquilo que é necessário. Às vezes ele está podendo dedicar muito tempo para o trabalho, mas, por exemplo, os relacionamentos estão esquecidos, estão à parte, né? Então, esse sabotador interno, ele não é um trabalho qualquer, não. É muito importante a gente reconhecer que no nível mais profundo tem um não. E esse não, vou dar um complemento um pouquinho mais profundo aqui agora, ele tem raiz lá na infância, que é um sentimento muitas vezes de culpa. A criança não foi amada como ela gostaria e ela entende que há algo de errado com ela, como se ela se sentisse culpada. Como eu sou culpado, eu devo ser punido. Então eu vou me punir antes que a vida me puna. É como se estabelecesse isso lá na infância, isso no inconsciente, né? Então por isso na hora de realizar o que eu tenho que realizar, é como se eu carregasse um não dentro de mim, ou algo do tipo, meus pais não deram o que eu queria, então eu não vou dar para a vida o que eu tenho para dar. Só que isso não é consciente, a gente não está passando pelos nossos pensamentos. Isso está acontecendo no nosso inconsciente. É por isso que muitas vezes nos sabotamos sem que percebemos. Eu sei que se eu fizer academia vai ser muito bom para a minha saúde, vai me dar mais energia, eu vou ser mais feliz. Eu sei que se eu comer bem vai me fazer bem, mas por que a gente faz diferente? Porque tem esse sabotador interno. E aí o autoconhecimento que vem nos lembrar da importância de se observar e começar a tomar consciência desse sabotador. Porque se eu tomo consciência que ele está dentro de mim, eu posso, então, fazer uma escolha diferente. Mas se eu estou atuando na vida sem essa percepção, sem que eu perceba, eu me saboto. Por isso a importância dessa consciência a respeito desse mundo interno. Tem outra questão que o próprio Nixon também já falou, Marilene, que é uma palavrinha até difícil da gente falar, né? Procrastinação, que é a mania de deixar tudo para depois. Isso atrapalha demais. Como é que a gente pode reconhecer quando a gente está procrastinando e como fazer para não acontecer isso na nossa vida, para a gente alcançar os nossos sonhos, Marilene? E quando eu procrastino, né? Quando eu estou me sabotando. Então, eu vou deixando coisas de fazer algumas coisas que eu não acredito ser capaz e vou fazendo outras. Entro numa produtividade tóxica, né? Vou produzindo outras coisas e deixando coisas importantes que eu deveria estar fazendo, mas que eu não acredito ser capaz. Então, é fundamental o autoconhecimento, porque ele vai te dar a percepção disso, de como você está conduzindo a sua vida, de que forma você pode deixar de procrastinar. Essa avaliação, isso é muito importante para a vida. Então, pode ser até uma meta agora para o próximo ano, né? Para 2022. Onde eu estou procrastinando e por quê? Qual é a causa disso? Eu vou trabalhar isso. É fundamental. Agora, outra questão, porque a gente está traçando aqui aquilo que pode impedir a pessoa de alcançar os seus sonhos. E outro inimigo nesse caminho é a preguiça, hein, Nixon? Porque eu vou falar a verdade, né? Daí tem aquela questão, a pessoa traçou a meta dela, está no meio do caminho, mas eu estou com uma preguiça de continuar. Como é que a gente pode definir o que é preguiça, diferenciar autossabotagem, procrastinação, enfim?
Bom, a procrastinação, a preguiça e a autossabotagem já são primas ou irmãs, né? Elas estão juntas, estão juntas. A preguiça está relacionada também, vamos colocar um outro elemento aí, que é a zona de conforto. Tá bom aqui, tá quentinho, já conheço esse lugar, esse ninho, né? É como sair do útero, né? Sair da caverna e ir para o mundo. E para isso é preciso algum sacrifício. É preciso desenvolver a consciência da importância de romper essa zona de conforto. Agora, assim como a procrastinação, a gente precisa desmistificar um pouco e compreender melhor o que é a preguiça. Nós viemos de uma sociedade, tem uma geração aí dos baby boomers, né, onde estabeleceu-se um culto ao esforço e ao trabalho excessivo. Você encontra uma pessoa, ela diz, como é que você está? Está tudo bem? Na correria. Mas fala isso como se fosse uma autoafirmação também, né? Como se tem que fazer muito. E aí isso gera um grande conflito, porque em alguns momentos, de fato, a gente precisa descansar, a gente precisa repousar, a gente precisa se nutrir, né? Porque a vida exige muito da gente em muitos aspectos. Então, primeiro é importante estabelecer um olhar mais justo e mais claro com relação à preguiça, porque por trás da preguiça, Eduardo, tem algum sentimento desafiador. A preguiça ela não existe por acaso. Tem aquela preguicinha e tal, que, ok, mas tem aquela preguiça que é aquela pessoa que não sai do lugar. É muito importante entender que tem uma raiz emocional ali. Por quê? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que talvez o ouvinte vai me entender melhor. Talvez aquele ouvinte que normalmente fica um pouco preguiçoso, por exemplo, em relação a ter que arrumar a casa, alinhar aquela gaveta que está lá bagunçada, ou aquele quartinho de despensa que está uma zona, vamos dizer assim. Quando o dia que a pessoa resolve fazer aquela faxina, mexer naqueles cantos, naquele porão, naquele lugar que está abandonado, observa como que vem muitas vezes um sentimento de raiva que estava suprimido. Porque me movimentar é ter que entrar em contato com essa emoção reprimida ou com algum sentimento. É por isso que eu fico paralisado. Não é só porque eu não quero fazer, é porque me movimentar é ter que entrar em contato com algo. E aí um ponto importante é você observar, você que está me ouvindo, o que é essa emoção que surge no momento que você começa a fazer aquilo que você tem que fazer, que normalmente você está na preguiça ou está procrastinando. E aí, a partir da identificação dessa emoção, poder, então, trabalhar isso de alguma forma, tomar mais consciência. A emoção ela precisa circular, porque também só suprimir não resolve o problema. E aí, então, voltamos novamente para a importância do autoconhecimento como um aspecto fundamental. Mas é isso, é desenvolver a força de vontade e, ao mesmo tempo, quando esbarra na preguiça, esbarra na procrastinação, não ser duro consigo mesmo, só achar que você que é incapaz, você se forçar a entender que tem uma ferida, tem uma emoção ali, você também entender os seus limites também. Então, no meio do caminho aí, porque se forçar demais, espana. Quanto mais o meu tirano interior atua, mais o meu rebelde interno também. Sim. E não pode então eu preciso também encontrar esse lugar de equilíbrio. E não pode também, né, Marilene, a preguiça servir de desculpa, né, da pessoa que não consegue atingir os seus objetivos. Bem, a gente vai indo para o final do Aparecida Debate, creio que a gente esteja contribuindo bastante, mostrando que caminho que é esse que a gente deve fazer para alcançar os nossos sonhos e objetivos nesse novo ano que está aí, ó, batendo na porta, está chegando 2022, que seja bem melhor do que 2021, a gente sempre tem esse desejo. Bem, para a gente ir finalizando, Marilene, o sucesso, seja na vida profissional ou na vida pessoal, com a realização das nossas metas, dos nossos sonhos, afinal, depende de nós mesmos mais de ninguém? Olha, o sucesso é algo muito particular. Muitas vezes o que eu considero ser um grande sucesso para mim não é para outra pessoa. Então, a partir do momento que a pessoa descobre o que é um sucesso na vida dela, e ela entende que
depende dela e depende também das outras pessoas, né? Nós vivemos em coletividade. Muitas pessoas não conseguem alcançar o que quer porque têm dificuldade de pedir ajuda, de reconhecer os seus pontos fracos, os seus limites e preferem não fazer. Sendo que ficaria muito mais fácil, né, de percorrer esse caminho rumo ao sucesso que ele deseja alcançar, pedindo ajuda, buscando ajuda especializada, conversando com a rede social dele, com as pessoas de confiança dele. Então, a chance de dar certo e alcançar o sucesso é maior quando nós pensamos dessa forma. Nixon, tem apenas mais um minuto para você responder em poucas palavras como se manter sempre motivado. Eu acho que para me manter sempre motivado, eu preciso diferenciar o que é um desejo de uma real necessidade. Aquilo que realmente eu preciso, aquilo que realmente eu necessito, aquilo que realmente me faz bem e ter essa clareza. Para que o desejo não nasça de um lugar, como eu disse anteriormente, de um lugar idealizado, de um lugar porque nasce de uma ferida de desvalor, eu quero que meu pai, minha mãe, alguém veja o meu valor. Né? O que é que realmente me nutre, o que é que realmente me faz bem. Se eu estou consciente disso, eu vou ter a motivação necessária para realizar o que eu preciso realizar. É um sentido de propósito, como a Marilene também trouxe anteriormente, e a grande pergunta, qual é o meu propósito de vida, qual é a minha missão de vida, onde que eu me encaixo, né, dentro desse grande jogo da vida, né? Portanto, tá aí, mãos à obra, só fazer a lista e correr atrás dos seus sonhos. Assim encerramos o Aparecida Debate, hoje o último Aparecida Debate de 2021. Falamos sobre planos e metas para o novo ano que se aproxima. Afinal, todos nós somos movidos pela capacidade de transformar os nossos sonhos em realidade. Mas para isso é preciso planejamento e principalmente motivação. São poucos os que vão até o fim. Uma pesquisa recente mostrou que metade das pessoas desiste antes mesmo de começar. E apenas 10% cumprem toda a jornada e alcançam o que desejam. Contamos com a participação via internet do Nixon Gabriel, psicanalista, com ênfase em psicologia junguiana, especialista em jogos de autoconhecimento e criador da metodologia O Jogo da Vida. O Nixon já capacitou mais de 4.000 psicólogos e terapeutas de diversas partes do Brasil e do exterior para atuarem no processo de desenvolvimento humano. Nixon, boa noite para você. Muito obrigado pela participação e um feliz ano novo. E também a Marilene Ked, psicóloga especialista em atendimento clínico e escritora, a quem eu também desejo um ótimo ano de 2022. Boa noite, muito obrigado pela presença.